que o cristão passa após a sua salvação, após o seu encontro com o Salvador, em nome de Jesus, desenvolvendo uma consciência de santidade. O texto áureo, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, ó Deus, a nos convencer, a cada um de nós, Pai, esse processo, Pai, que estamos vivenciando dia a dia, ó Deus, para que um dia, Pai, não sei quando, a Tua palavra diz que ninguém sabe esse dia, o dia do Senhor, o dia do grande encontro, Pai, da igreja com o Senhor, no qual seremos transformados, Pai, glorificados. É o último estágio da nossa salvação, Pai. Que possamos, Pai, caminhar, ó Deus, de uma forma digna, Pai, ó Deus, diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, amados? Amém. Aleluia. Então, sem santificação, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é um processo que nos leva até a presença de Deus. Amém, queridos? Um dia estaremos diante dele e o veremos como ele é. A verdade prática, na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Então, o processo é de uma vida santa para que lá no final encontrarmos com Deus, vermos Ele como Ele é. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ler alguns versículos, né? Mariana, daí para frente não vai mais aí. Tá? Vamos ler alguns. Ih, Jesus, virou o copo aqui. Bom. Hoje eu estou. O copo ficou mal colocado. Meu Deus do céu. Eu botei ele mal aqui. Então, agora já era. Rogério, querido, me desculpe, varão. Depois a Mariana corta aí que molhou a mesa aqui. Jesus. O copo virou, esbarrou nele. Obrigado, Rogerão. Você é uma benção. Aconteceu alguma coisa ali. Vamos ler alguns versículos para nos ajudar a compreender a lição de hoje, tá? Então, primeiro versículo que fala aqui, a palavra de Deus gera verdadeira santidade. Então, o que nós entendemos, né, é que a palavra de Deus nos lava, nos limpa. É através dela que seremos santificados. Quer dizer, quando ouvimos o que Deus determina, colocamos essa determinação em prática na nossa vida e passamos a ser santificados pela palavra de Deus. A Bíblia diz assim no versículo 17 do capítulo 17 do Evangelho segundo João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a santificação vem através da palavra. A palavra é a espada do Espírito. Então, é um processo que envolve o Espírito Santo de Deus, a palavra, o crente, em nome de Jesus. Vamos continuar, vamos ver o segundo aí, um chamado para a santificação na jornada. Então, jornada é uma caminhada, é uma direção que nós estamos tomando, mudamos de rumo, que é a nossa conversão, e aí começamos a ouvir a voz de Deus
e vamos seguir essa voz, e nessa voz vem a palavra santificação para a nossa vida. Então, Romanos, capítulo 6, versículos 19 em diante, diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, quer dizer o seguinte: nós éramos idólatras, nós éramos pecadores, nós éramos desobedientes. Então, agora nós vamos oferecer a nossa vida para a obediência, né? Os membros que nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, agora nós vamos entregar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa história, para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte, né? Então, se um crente permanece no processo que ele vivia, ele vai acabar colhendo a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Então, a vida do cristão tem que ser em direção à santificação. E, por isso, a vida, e por fim, a vida eterna. Amém, queridos? Então, tem uma eternidade a ser vivenciada. Nesse processo, antes da eternidade chegar para nossas vidas, o fruto que temos que produzir é o fruto para a santificação. Vamos ver mais um. Aí o terceiro, o propósito de ser como Jesus. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, as pessoas têm que ver Jesus nas nossas vidas, tá? Então, como é que eles vão ver Jesus? Quando nós abandonarmos a vida antiga, a vida de pecado. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Louvado seja o nome de Jesus. A santificação inicial na jornada. As 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, quando a pessoa entrega o seu caminho ao Senhor, ele passa a ter uma vida limpa, purificada. E a partir daí ele tem que se manter como Deus estabeleceu para ele a partir desse momento, em nome de Jesus. Vamos ver o quinto versículo desta noite, né? A santificação progressiva na jornada, Efésios 4, 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, despojamento é você tirar, é você arrancar da sua vida, né? Você não mais viver como vivia, então, ou ter a fé que tinha, né? Em nome de Jesus. Vamos ver o versículo 24, 27 em diante. Diz assim: nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom,
para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Então Deus selou o homem, quando ele aceitou Jesus, com o objetivo de resgatá-lo lá no final, no dia da redenção. Tá? Então esse homem agora tem que agradar a Deus e não entristecer ao Espírito de Deus. Então é um processo que a gente vai ter que se sujeitar a Deus, nos quebrantar diante de Deus, ter um coração quebrantado diante de Deus. Em sexto lugar, a glorificação final após a jornada da vida cristã. Então, lá no final, 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante, que normalmente a gente lê esse texto quando nós fazemos um sepultamento, alguma coisa que fala do fim da carreira do cristão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Se você puder ir na Bíblia, vai lá na Bíblia. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Então, a glorificação final é quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Veremos Jesus como Ele é, então nós seremos semelhantes a Ele. Então, a palavra de Deus nos dá garantias de que quando nós santificamos a nossa vida, nós seremos galardoados com essa vitória em nome de Jesus. A primeira leitura bíblica em classe. Vamos lá. 1 Pedro. Pedro fica depois de Tiago, tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o 21. Por isso, cingindo o vosso a santidade da vida, na vida, tá? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, ou escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória,
de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Esta é a leitura, né? A primeira leitura. Vamos ver aí agora o nosso plano de aula. Plano de aula, ponto 1, a introdução. A santidade é um atributo pelo qual o Senhor se faz conhecido. Então, Deus se revelou ao homem através de Jesus, se revelou através de um santo, né? Através de uma vida sem pecado, né? Então, ninguém podia acusar Jesus de pecado. Ter consciência de que Deus é santo implica ao crente tornar-se santo também, para que possa manter-se em comunhão com o Criador durante a jornada para o céu. Nesta lição, veremos a perspectiva bíblica de santificação, bem como os estágios da santificação. Veremos também que a santificação é acompanhada da justiça, atributos divinos que não se contradizem. Aleluia. Vamos ver agora o ponto 2. Os objetivos da lição de hoje. Apresentar a perspectiva bíblica da santificação, descrever a abrangência dos estágios da santificação e distinguir a santificação e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Então, esse é o objetivo da lição de hoje. São essas três, apresentar, descrever e distinguir a santificação e a justiça de Deus. A motivação da aula de hoje, a santificação é um processo contínuo na vida do crente. Ter uma vida santa é viver separado das práticas pecaminosas deste mundo. A mente do homem natural não entende as coisas do Espírito e acha estranho os crentes não seguirem o mesmo curso natural dos pecados, de pecados. Então, o homem natural ele não consegue entender as nossas posições. A nossa posição sempre é a favor da coisa certa, da coisa santa, né? Aquilo que o Espírito de Deus, a palavra de Deus, nos conduz, né? Então, o mundo acha estranho os crentes não seguirem o mesmo curso natural de pecados. Pô, por que você deixou de fazer isso, Marcão? Por que você deixou de fazer isso, Sérgio? Por que você deixou de fazer isso, presbítero? Por que você deixou de fazer isso, né? A pergunta do mundo é essa. Por quê? Qual é a razão? Pô? Não tinha problema nenhum, mas a Bíblia, se a Bíblia te orienta de uma forma diferente, você tem que viver diferente daquilo que você fazia, né? Então, a tua vida passa a ser uma vida transformada pela palavra de Deus. Sugestão de método, vamos ver aí. O segundo tópico da lição elenca os 3 estágios que a santificação abrange. O estágio 1, a separação do mundo. O estágio 2, procurar imitar Jesus. E o estágio 3, ter o caráter transformado. Então, são as 3 partes, né, que esses estágios da santificação abrangem, né? Então, primeiro é você se separar do mundo, né? Se você se lembrar lá do chamado de Abraão, a primeira coisa que Deus fala para ele que é: larga a tua parentela, sai desse lugar, você começa a ter uma vida, vai caminhar agora numa outra direção, né? Com outros valores, né? E aí começa um processo de imitar Jesus, nós temos que imitar Jesus, então você começa a ter, né, uma luta tremenda, porque imitar Jesus não é fácil, né? A Bíblia diz: sede meus imitadores, Paulo diz, né, lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, né, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e ter o caráter transformado, quer dizer, você ser uma nova criatura verdadeiramente. O ponto 3, né, conclusão da lição. Durante a jornada rumo à eternidade, o crente não pode perder a consciência da santidade divina. É a partir da percepção de que Deus é santo que o crente prossegue em santidade e nutre uma vida de rejeição ao pecado.
O fato de desfrutarmos o amor de Deus não nos isenta da consciência de que o juízo virá sobre as obras infrutuosas das trevas, as quais não podemos compartilhar. Tem um versículo na Bíblia que diz que o juízo começa pela casa de Deus. Então, meu irmão, o negócio é... Se o mundo ainda não experimentou, mas o juízo na casa de Deus começa, porque você agora conhece a verdade. Então, nós precisamos abrir mão das obras infrutuosas das trevas. Aqui, o escritor aqui diz, as quais não podemos compartilhar, não podemos ser cúmplices. Vamos ver aí a lição 10 agora, os tópicos dela. Primeiro tópico, desenvolvendo uma consciência de santidade. Primeiro tópico aí, a perspectiva bíblica da santificação. Segunda, a santificação e seus estágios. E terceiro, julgamento do Deus Santo. A primeira parte, que fala da perspectiva bíblica da santificação, a santificação no Antigo Testamento, a santificação no Novo Testamento e a santidade exigida pela palavra. A segunda parte, nós vamos falar sobre a santificação e seus estágios, a realidade da santificação, os 3 estágios da santificação e o alvo da santificação. E o terceiro e último ponto, o julgamento do Deus Santo. O Deus Santo, a santidade exigida a todos os crentes, santidade e justiça de Deus. Então, são os aspectos aí que nós vamos abordar na aula de hoje, em nome de Jesus. Vamos para a revistinha e vamos ver aí a introdução. A introdução está escrita aí, A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Nesta lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Aleluia. Glória a Deus. O versículo que a lição fala, é viver uma vida santa. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos aí para a primeira parte, a perspectiva bíblica da santificação. Nós vamos ver agora a santificação no Antigo Testamento, tá, amados? Então, nós vamos ver aí agora, vamos à revista, essa primeira parte aí do item 1, a santificação no Antigo Testamento. Do hebraico Kodesh, santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, coisa santa, santuário. Outro sim, o adjetivo Kodosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteira consagrada, separada, santificada
a Deus. Então, nós vamos ver alguns versículos que falam sobre essa santificação no Antigo Testamento. Tá? Santidade, Êxodo 15, versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas. Oh, aleluia. Vamos ver mais um aí. Coisa santa. Tudo que foi falado ali no texto, né? Nós vamos observar agora na palavra. Números 4, versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Então, o santuário tinha coisas que uma determinada família dos coatitas, só que poderiam tocar. As outras famílias não poderiam tocar. Olha que coisa interessante, né? Então, quando Deus distribui as ordens deles, né, através de Moisés, a montagem do tabernáculo, a desmontagem do tabernáculo, a condução do tabernáculo no deserto de um lugar para outro, tudo isso eram conduzidas as coisas santas do tabernáculo. Então, se uma pessoa inabilitada por Deus tocasse naquilo, morria. Né? Ele diz aqui, ó, não tocarão para que não morram. Olha lá. Então, mesmo fazendo parte ali daquele grupo que trabalhava, colhiam a morte. Meu Deus do céu. Então, vamos continuar. No Velho Testamento, tá, amados? No santuário, Êxodo 36, 4. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. Então, o santuário os homens todos trabalhando, faziam os homens sábios, faziam a obra do santuário. Então, a sabedoria faz parte da execução da obra de Deus. Então, a Bíblia diz que nós devemos ser sábios. Deus nos chamou para sermos sábios, ganhadores de almas. Né? Vamos ver também, inteiramente consagrado, separado, santificado. Um dia, Gênesis 2, 3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o sétimo dia tem também um título de santo. Então, por isso que o sábado que ele deu para Israel era um sábado santo. Né? Jesus, quando veio para nós, ele veio como sendo o descanso para nossas vidas. Então, ele era o sábado de Deus, ele era o descanso de Deus. Uma pessoa ou uma nação, Êxodo 19, versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, nação santa, quer dizer, o que quer dizer isso? Quando ele fala da igreja, ele também chama de nação santa. Mas quando ele fala de igreja, lá em Efésios, capítulo 5, ele chama de a igreja santa, o povo santo. Né? Aleluia. Vamos continuar. Ponto 2. Aí na revistinha, tá? No Novo Testamento, a santidade no Novo Testamento. O verbo grego, eu não vou ler não, agiadizou, quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios 6, 11 fala, né? Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade
operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Então, o crente por si só, ele não consegue. Israel não conseguia obedecer porque lhe faltava o Espírito, né? Mas no Novo Testamento o Espírito veio fazer morada em nós. Então ele nos ajuda, né? Ele nos socorre, né? A perfeição da obra operada na vida do crente é realizada pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, 11. Tais fostes alguns de vós. Então, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. Então, o Espírito de Deus está conosco para sempre. Para fazer o quê? A obra, né? Que leva a nossa vida à obediência. Então, Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, toda vez que viemos à casa do Senhor, ouvimos as palavras de salvação, né? As palavras de purificação, as palavras de santificação, nós somos lavados, nós somos transformados, né? Somos limpos, né? É como uma camisa, você estava suja, botou na máquina, botou o sabão, lavou, você pode agora, secou, pode usar. Você agora está em condições de uso, né? Então, da mesma forma, nós vamos ser limpos pela palavra, né? Para podermos sermos instrumentos de Deus, sermos úteis para Deus. Então, toda vez que você se lava, se limpa, se deixa lavar, né? Você passa a ser uma pessoa que vai poder ser um instrumento de Deus. Vamos continuar aí, item 3. Ponto 3. Aleluia. A santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. João 17, 17. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua vida diária, né, ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Aleluia. Então, estamos aí com esses 2 versículos, né? Eu acho que fala de João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, que é a nossa caminhada no céu, nós somos santificados pela palavra de Deus. E Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, está vendo aí? Separando-se, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, você pode se separar da graça de Deus? Pode, está aí, ó. Então, a falta, a vida, a escolha de determinadas ações na vida nos separa disso, né? Como diz aí o escritor aos Hebreus, que fala, nós não podemos permitir que raiz alguma de Satanás venha brotar em nossas vidas, né? Que ela vai nos perturbar e, por meio dela, contaminar pessoas. Então, que possamos vigiar, né? Vamos ver agora essa informação que vem a respeito do santo. Quando fala que Deus é santo, Deus está falando, é um atributo, né? Santidade é um atributo de Deus e de tudo o que é adequado para a associação com Ele. Então, tudo que se junta, se lembra daquela passagem que Jesus se manifesta aos discípulos e ele passa pela parede, se alimenta e depois, quando ele sai, aquela alimentação também sai com ele, quer dizer, se juntou a ele, se torna santo. Então, é um processo, né? Então, precisa se manter com ele. Então, a nossa vida, a nossa história é se manter, é nos mantermos com ele.
Se manter com ele é uma atitude individual de cada cristão. Ele diz assim, ó, somente o Senhor é intrinsecamente santo. Então, só ele é santo, intrinsecamente santo. Deus Pai é santo, assim como o Filho, e ao mesmo tempo que santo é a designação característica do Espírito de Deus. O nome de Deus é santo, assim como o seu braço, caminhos e palavras. Com referência ao próprio Deus, a santidade pode indicar algo como a sua singularidade e está associada a atributos como a glória, justiça e zelo, ou seja, a preocupação com a sua reputação. A morada de Deus é no céu, e santo funciona em alguns contextos como equivalente virtual de celestial. O trono de Deus é santo e os anjos que o cercam são santos. Ele deve ser tratado como santo e deve ser honrado, adorado e temido. Olha só as características dessa palavra santo. Então, muitas vezes nós no louvor aqui, santo, santo, né? Cantamos, louvamos, e às vezes nós não compreendemos a profundidade desta palavra que fala que Deus é santo. Vamos ver aí, né? Somente o Senhor é intrinsecamente santo. Apocalipse 15, versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos ver aí mais um versículo, né? O Pai é santo, João 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O Filho é santo, Atos 3, 14. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Aqui Pedro está fazendo o discurso, né? E está falando para aqueles, o sinédrio. Então ele diz que aquele que eles trocaram por um homicida, Barrabás, né? Jesus foi trocado, eles escolheram um homicida, escolheram um bandido. Então, muitas vezes, o cristão escolhe errado, né? Muitas vezes o cristão escolhe errado, ele vai para a escolha errada. Então, nós precisamos ter a escolha certa, né? Escolha sempre Jesus, escolha sempre a palavra vai te dar a garantia da vitória, em nome de Jesus. Vamos continuar aí, o Espírito Santo, o Espírito de Deus é santo, Salmo 51, 11, a oração de Davi, quando ele peca, né, e cai em si, após o profeta Natã revelar para ele o seu pecado, ele diz, não me repulses da tua presença. Salmo 51, 11, né? Nem me retires do teu Santo Espírito. Então, Davi aqui reconhecia que o Espírito de Deus era santo. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aleluia. O nome de Deus é santo. Lucas 1, 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. É o nome de Deus. Por isso que ele diz que não devemos nunca, né, vamos dizer assim, macular o nome de Deus, né? O braço de Deus é santo, né? Salmo 98, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Aleluia. Se Deus é santo, o braço é santo, o pé é santo, a barriga é santa, né? O pescoço é santo, a cabeça é santa, os olhos são santos, os ouvidos são santos. Então vai para aí, a boca é santa e vai por aí afora, né? Então aqui ele está mostrando
e o braço dele é santo. Vamos ver aí, mas o caminho de Deus é santo. O salmista, quando fala dele também, lá no Salmo 18, diz que o caminho de Deus é perfeito. Salmo 77, 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. A palavra de Deus é santa. Salmo 105, 42. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Quantas informações, né, que Deus fala sobre a santificação. Vamos continuar aí. Tratamento que deverá ser dado a Deus como santo. Levítico 22, 32. Não profanareis o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, o mesmo Deus que santificava Israel é o mesmo Deus que santifica a igreja. Ele não muda. Levítico 10, 3. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. E serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Aqui Moisés está falando com Arão após os seus filhos morrerem. Nadab e Abiú, meu irmão. Versículos 1 e 2 do capítulo 10, fala da morte de Nadab e Abiú. Eles se aproximaram do Deus Santo de uma forma errada. Então, nós precisamos ter muito cuidado, muito zelo com relação ao nosso Deus. Nosso Deus é santo. Então, aqui, ele está falando a Arão que o que os filhos dele fizeram foi uma coisa absurda. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Então, mesmo na morte de Nadab e Abiú, Deus foi santificado e glorificado. Porque mostrou que ele é santo. Então, nós precisamos temer a Deus, meu irmão. Não é medo, não. É o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Vamos continuar. O tratamento que deverá ser dado a Deus, tratamento que deverá ser dado a Deus. Deixa eu ver aqui. Pode mudar aí para mim, Mariana? Por gentileza, que não está indo. Agora, deve ser adorado. Salmo 96, versículo 2. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Então, aqui está falando de um momento de adoração. Então, adorar na beleza da santidade de Deus. Então, quando nós adoramos a Deus, e a maior adoração a Deus é a obediência. A maior adoração a Deus, você pode falar para o teu irmão, a maior adoração, meu irmão, é a obediência. Aleluia, a obediência. Então, você quer adorar a Deus, obedece a Deus. Porque tem pessoas que não querem adorar a Deus em obediência, mas querem adorá-lo no louvor. E aí, parece um adorador, mas não é um adorador. Deve ser temido. Olha, Isaías 8, versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Resumo do item 1. A palavra de Deus aponta o estilo de vida santo sem o qual não podemos agradar a Deus. Então, você quer agradar a Deus, viva uma vida santa. Busque agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos agora para a segunda parte, que fala a santificação em seus estágios. Então, nós vamos entrar na primeira aí, que é a realidade da santificação, tá? Vamos aí ler agora na revista. A realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito
da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente, de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação. Então, o escritor dessa lição separa em 3 processos. A posicional é quando você se converte. Ele te posicionou agora dentro dos filhos da obediência. Ele te tirou do mundo, te transportou do reino de Satanás e te colocou no meio dos seus filhos. Você agora tem a possibilidade agora de me obedecer, né? Então Deus separou a tua vida, a minha vida, para a obediência a Ele. Vamos continuar aí. Romanos capítulo 6, versículos 19 a 22. A santificação é um processo, um ato, um estado e um processo. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja de Tessalônica, e está até elogiando ela, né? Lá no início, né? Que continueis progredindo cada vez mais, né? Então, ele está falando aqui no final desse texto, do versículo 7, né? Que ele diz que ele avisa que Jesus é o vingador. Nosso Deus é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Então, se uma pessoa foi tirada do mundo, colocada no meio dos obedientes, no meio da igreja, no meio dos filhos de Deus, e ele quer viver de uma forma dissoluta, de uma forma, como diz aqui, né? Um desejo de lascívia, né? Não sabendo possuir o próprio corpo, né? Vivendo uma vida como os gentios que não conhecem a Deus, Jesus se levanta. Se lembra lá, em Levítico 10? Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote, morreram, porque se apresentaram diante de Deus de uma forma que não era estabelecida por Deus. Então Deus estabeleceu o padrão. Então cabe a nós, igreja do Senhor, sermos a tal igreja que o apóstolo Paulo fala, a igreja santa, sem mágoa, sem ruga,
sem defeito, né? Procurar viver a vida que Deus estabeleceu para nós, né? Sem a qual nós não veremos a Deus. Vamos ficar na igreja de conversa fiada, né? Vamos ver aí mais aí, ó. A santificação é um ato de separação do mundo. Colossenses 1, 13 a 14. Quando a pessoa crê, levantou a mão, ele foi selada e foi trazida. Olha, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Deus te purificou, Deus te lavou, Deus te tirou, Ele botou você aqui, ó, no meio dos santos, no meio da igreja, para que você agora aprenda, através da palavra, ser lavado, ser curado, ser liberto, né? Através da palavra de Deus, que é santa. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ver agora mais um. A santificação é um estado produzido pela fé. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, até Jesus voltar a te resgatar, nós temos que ter uma vida segundo a palavra de Deus. É um processo. Guarde a coroa, né? Guardar a presença do Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala tudo isso nessa mesma epístola aos Efésios, né? Em nome de Jesus. Vamos continuar aí. Romanos, a santificação é um processo de nos tornar semelhantes a Jesus. Aqui faltou um S aí no semelhantes, tá? Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos que ficar parecidos com Jesus, né? Se você está mais parecido com Satanás, então vigia, meu irmão. Não é verdade? Então nós temos que ter uma vida que Jesus, as pessoas olhem para nós e vejam Jesus na nossa vida, vejam o Senhor, a glória de Deus, né? 1 Tessalonicenses 5, 23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a conservação precisa acontecer através da nossa vida, o espírito, alma e corpo. Não preciso deixar a obra de Deus acontecer na minha vida. Para quê? Para que a glória dele se manifeste na minha vida no dia da glorificação, né? Na vinda do Senhor, né? Eu quero ser glorificado. Eu quero ter aquele corpinho, né? Corpinho de glorificado, pô. Corpinho que não tem dor, não tem enfermidade, não tem doença, não tem nada, né? Um corpo santo. Aleluia. Vamos já aí continuar. Tem mais aí, ó. A natureza humana, a natureza pecaminosa. Gálatas 5:19. Ora, está falando com a igreja de Gálatas, tá, amados? Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia. Então, a natureza pecaminosa está aqui. Então, eu não posso deixar, eu tenho que fazer ela morrer, né? O próprio escritor aos Gálatas diz que fazer morrer a nossa natureza terrena. Está lá em Colossenses, né? Fala que nós precisamos fazer morrer. Gálatas 6:8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito de Deus, então eu preciso semear. A minha participação é fundamental nesse processo. Eu desejo, eu preciso querer. O crente que não quer, meu irmão, ele vai se perder. É muito difícil você encontrar um crente que não quer, porque a palavra de Deus, o Espírito convence o homem. Mas tem crente que é duro de cair, é duro de
Às vezes precisa ir para um leito, para Deus falar com ele. Quantos crentes estão no leito, estão lá sofrendo, e aí vai a igreja, e ali ele se converte verdadeiramente. Ali ele se arrepende, e ali ele vê que Deus quer que ele viva a palavra dele. Então aqui diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito de Deus, para o Espírito de Deus, aqui, do Espírito, colherá vida eterna. Então, há uma colheita, se nós semearmos a semente boa. Então, nós precisamos aprender, né? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos aí avançar. O item 2, os 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento, pois, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Se você não tiver tempo de viver a vida, essa santificação te leva para o céu. É a pessoa que se converte e morre. Caso o ladrão da cruz, né? Ali ele reconheceu Jesus e morreu e foi para onde? Hoje mesmo estarás comigo. Então, a santificação dele não precisou passar pelo processo. Ele simplesmente foi, pegou o trem-bala de Deus e foi levado para o reino do Filho do seu amor. Entende, igreja? Então, é a santificação posicional. Então, aquele parente que aceitou Jesus na hora da morte, meu irmão, creia no teu coração que ele está salvo. Aquela pessoa que você pregou no hospital e aceitou Jesus e morreu, está salva. Porque ela entrou no processo posicional, ela se posicionou diante de Deus. Agora vai vir o processo da vida. Você aceitou Jesus na igreja, se batizou, um monte de testemunha, e começa a tua vida com Deus, e você nega a fé, meu irmão, tu vai para onde? Está igual a um perdido, não é verdade? Então aqui ele continua, olha só, que coisa interessante. Ele vem aqui. Pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial e posicional. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus é e receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Então tem muitos versículos aí que nós vamos acessar para a gente poder entender esse processo todo. O importante é você entender, tá, amado? Nós estamos em que processo? Nós estamos aí, nós estamos caminhando. Nós estamos a caminho da glorificação. Nós estamos a caminho de receber um dia, de ver um dia Jesus como ele é. A cruz declara o crente como justo. 1 Coríntios 6:11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, foste santificado. Então, ali recebemos a lavagem tremenda de Deus, né? Deus nos perdoou todos os nossos pecados. Quando você aceita Jesus, o único pecado do homem é não crer em Jesus. Quando ele crê em Jesus, todos os outros pecados caem por terra. É assim. Todos os outros pecados são perdoados. Quando ele aceita Jesus, quando ele crê em Jesus, né? E ele diz aqui, vamos ver o próximo aí. O processo agora. Ai, Deus, apareceu. O processo do despojamento do velho homem. Efésios 4, 20 a 24 e depois do 27 ao 30. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, tendes ouvido e nele fostes instruídos,
segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de morte, nenhuma palavra condenatória, né? E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem, E não entristeçais o Espírito de Deus, aí ó, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção. Então, tem vidas que vão entristecer o Espírito Santo? Tem, porque senão não estava escrito aqui. Tem vidas que vão entristecer o Espírito Santo. A própria palavra cita várias pessoas que entristeceram o Espírito Santo, que negaram a fé, né? Que a palavra de Deus fala, né? Então, nós precisamos ficar atentos em nome de Jesus. Vamos ver o estágio da glorificação. 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Glória a Deus. Vamos ver o último agora, o último ponto desse item 2. O alvo da santificação. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Que seja a sua santa habitação de Deus. Então, a minha vida tem que se tornar, tem que continuar sendo a habitação de Deus. Tá? Vamos ler aí alguns versículos. Hoje tem muito versículo, né? Mas a aula está caminhando de uma forma, segundo a revistinha, né? Tornar-se perfeitamente coerente com a plenitude do caráter de Cristo. Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, lá no final, na glorificação, a promessa é de você ver o Senhor. Tá? Chamados para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos. João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vamos ver agora aqui um comentário, né? A obediência tem 2 dimensões, a positiva e a negativa. Os filhos de Deus não devem se conformar com os desejos pecaminosos que tinham no passado. Antes, devem ser santos em tudo que fizerem. Isso porque aquele que vos chamou é santo. Isto é, Deus é o modelo de conduta e comportamento para os seus filhos. Obviamente, os filhos de Deus devem refletir a característica de santidade da família. Uma característica nitidamente diferente daquela de seu antigo estilo de vida. Deus nos colocou na família dele. Tá? Na terminologia contemporânea, esse relacionamento entre o pai e a conduta dos filhos é chamada de modelo de conduta. Essa obrigação de santificação inclui a obediência às Escrituras, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o pai o estilo, a terminologia contemporânea, né? Ele fala aqui que esse relacionamento entre o pai e a conduta dos filhos é chamado de modelo de conduta. Então, eu creio que cada um de nós aqui, a referência era o papai, era o nosso papai, né? Fomos crescendo, ele era o nosso herói, né? E aí, você vai olhando para ele e vai vendo nele uma referência, né?
Com Deus é a mesma coisa. A conduta dos filhos, o modelo de conduta é o pai. E essa obrigação de santificação inclui a obediência às Escrituras. Vamos dizer assim, é uma exigência de Deus. Não é conversa fiada. Como nós exigimos dos nossos filhos serem obedientes, né? Senão levam uma palmadinha, né? Não é assim? Levam um tapinha, levam um chamado, né? Você sacode, né? Um sacode nele. Deus também. Quando o crente começa a entrar num caminho da desobediência, Deus vem e sacode ele. Ô meu filho, o que é que tu está fazendo? É o Espírito Santo que está fazendo esse trabalho. Mas se ele quiser continuar no caminho da desobediência, entristeceu o Espírito Santo. Deus deixa ele por conta própria. Né? Ficar aguardando ele cair em si. Né? Vamos, portanto, como a salvação, Portanto, como a salvação é uma questão de graça e aquele que convoca a salvação é santo, torna-se imperativo que os leitores de Pedro também sejam santos. Entretanto, a fim de que possam obedecer a essa ordem, deve adotar atitudes e condutas que estejam de acordo com o seu santo modelo. Uma atitude negativa seria insistir em permanecer em sua antiga conduta de desejos pecaminosos. E a positiva seria ter uma atitude de autocontrole, ou domínio próprio, tá, amados? Devem assumir a identidade de serem santos. À medida que o povo de Deus atender a essa ordem de santificar sua vida, adotará novas atitudes em relação ao pecado, ao estado, à escravidão e ao casamento. Né? Então, o processo entra atingindo toda a vida do Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ver aí o resumo do item 2. A santificação trata-se de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. A terceira e última parte. Né? Deixa eu beber aqui um restinho de água aqui. O julgamento do Deus Santo. O julgamento do Deus Santo. Vamos ler. O Deus Santo. A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel. Com um nome santo. Serafins declaram a sua santidade. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente, obrigado, amado, que Deus é santo. Assim, Ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Então, a santificação é uma chamada de Deus, é uma orientação de Deus. Tá? Vamos ler aí alguns versículos. Né? O Santo de Israel, Isaías 1, versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Está vendo aí? Ó? Abandonaram. Blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. A Epístola aos Hebreus fala disso, né? Deus não se agrada daqueles que retrocedem, né? Voltaram para trás. Com um nome santo, Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia. Vamos ver aí. Os serafins declaram sua santidade. Isaías 6, versículo 3,
o chamado lá de Isaías, né? Que esse capítulo 6 fala, né? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ninguém pode se igualar a ele em santidade. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Então, meu irmão, ninguém pode se igualar ao nosso Deus. Ele é inigualável. Vamos ver mais um versículo, o recado de Deus para a igreja. 1 Pedro 1,16. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É o recado para a igreja. Pedro já está escrevendo à igreja, tá? Vamos ver o item 2 agora da revista. Santidade exigida a todos os crentes. A igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a santidade exigida a todos os crentes. Não tem crente que pode ficar fora dessa, tá? Então, nós vamos aí ver alguns versículos. A igreja é o santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, a igreja como corpo, tá? A igreja deve se apresentar gloriosa, santa e sem defeito. Efésios 5, 26 a 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja deverá andar em santidade. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja deve se empenhar na verdadeira santidade. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto traz a presença do nosso corpo, da nossa vida. Então, nós precisamos estar de uma forma agradável a Deus. Um sacrifício vivo e santo, o nosso culto racional. Vamos ver o último item desta manhã. Item 3. A santidade e a justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há trevas, não há treva nenhuma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro. E que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Então, como diz a palavra, dura coisa é cair na mão do Deus vivo, Jesus. Dura coisa. Vamos ver aí. A essência de Deus. Deus é totalmente puro.
1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Reconhecemos que Deus é santo, reto, justo e verdadeiro. Gênesis 6, 12 a 13. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, olha, matar todo mundo, né? Porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Vamos agora para o resumo do item 3. Os irmãos que têm criança lá na casa de missões, né? Se quiserem buscar, a hora é essa, tá? O resumo do item 3, nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Então, que nós possamos aí adequar as nossas vidas, né? Adequarmos as nossas vidas à santidade e à justiça de Deus, né? O braço do Senhor é pesado, né? Vamos dizer assim, né? É santo, né? Vamos ler a conclusão. Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus para que possa tomá-la como o padrão perfeito de vida. Então, interessante, né? Na jornada para o céu, no caminho para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade de Deus, da santidade de Deus, para que possa tomá-la. Tomar o que? A santidade de Deus para si, como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Então é um processo. Deus possa ter falado conosco nesta manhã e principalmente que o temor do Senhor entre em nossos corações para que não venhamos atentar a Deus, né? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Tome aquela decisão, dá um passinho à frente. Vamos orar, vamos colocar